Bom dia, pessoal. Bom, estamos em três, né, somente, né? Mas como a aula é gravada, então nós vamos começar a nossa aula, certo? Tudo certo aí com o áudio? Joia. Bom, pessoal, na nossa aula nós vamos conversar um pouquinho mais sobre gerador. Eu vou revisar algumas coisas que vocês devem ter visto na aula 5 na passada. E também vamos falar um pouco sobre como controlar a velocidade da máquina de corrente contínua. Bom, eu vou então aí compartilhar aí meu vídeo, né? Para a gente acompanhar nos slides. Tudo certo também com o compartilhamento? Beleza. Bom, então esse conteúdo sobre gerador, vocês já devem ter visto na aula 5 na semana passada, certo? Então, quando a máquina opera aí como gerador, como a corrente está saindo da máquina, e a tensão induzida tem que ser maior que o VA, a nossa equação de armadura passa a ser VA é igual a EA menos RAIA, ou seja, EA fica maior que o VA. Isso caracteriza a máquina trabalhando como gerador. Bom, se a gente substituir aqui na equação, então, a definição do EA, né, que é GAF IF ômega M, e quisermos então calcular a potência elétrica na entrada da máquina, que é o produto de VA, que é essa equação, por IA, de forma similar ao que nós tínhamos na máquina operando como motor, nós temos duas parcelas da potência, certo? Nós temos uma parcela que nós continuamos de potência eletromagnética, e uma segunda parcela que é perda, certo? Então, R I ao quadrado é perda na resistência de armadura. Como o torque mecânico é potência dividido por rotação, se eu pegar então a potência eletromecânica, que é a potência que é convertida de energia elétrica em mecânica, eu vou ter que o torque eletromecânico é simplesmente GAF IF IA, certo? Mesma coisa na máquina operando como motor, né? Bom, para a máquina operando como gerador, que é o nosso foco aqui, né? Então nós continuamos a equação mecânica, né? É o coeficiente de inércia vezes a variação da velocidade angular, que é a aceleração angular, né? O torque mecânico, que vem de uma fonte externa, pode ser uma turbina, um motor a combustão, e o torque eletromecânico da máquina é uma carga para esse sistema mecânico. Então, o torque eletromecânico do gerador ele se opõe ao movimento, enquanto o torque mecânico externo ele tem o mesmo sentido da rotação, porque é ele que fornece energia para girar o eixo. O torque eletromecânico, no caso do gerador, é uma carga, ele se opõe à velocidade. Ele tenta frear o eixo. Então, máquina operando como gerador, o eixo tem que ser movido por uma fonte mecânica externa. O torque eletromecânico vai ser uma carga para o eixo e a corrente sai do gerador. Dessa forma, a tensão induzida tem que ser maior do que a tensão de terminal. Certo? Isso caracteriza a máquina trabalhando no modo gerador. Bom, de forma semelhante à máquina operando como motor, nós temos 4 tipos de excitação para essa máquina, certo? A excitação, primeiro, separada, onde a gente energiza o circuito de campo de forma independente ou separada. Os outros modos são chamados de autoexcitados, porque é a própria tensão induzida que vai excitar o campo. Então a máquina se autoexcita. Certo? Nós temos então autoexcitação paralela, série composta, a ligação é bem parecido com a ligação dos motores.
Bom, a queda de tensão nos geradores, quando nós falamos de gerador, a saída é tensão, certo? A tensão no terminal é a saída do gerador, certo? Então, o que pode causar queda de tensão nos geradores? Primeiro, a resistência de armadura, certo? Se nós temos corrente saindo pelo terminal da máquina, essa corrente vezes a resistência de armadura vai gerar uma queda de tensão. Uma outra coisa que também gera queda de tensão é chamada de reação de armadura, que nada mais é, na verdade, do que a saturação da máquina. Certo? Então a máquina vai saturando, ela vai perdendo aí essa reação de armadura, nada mais é do que o fato que a máquina vai saturando. Também a máquina pode sofrer uma diminuição de tensão devido à excitação. A excitação pode diminuir, principalmente nos modos de autoexcitação, que nós vamos ver mais ou menos como acontece. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo aí com áudio e vídeo? Então, beleza. Vamos seguindo em frente. Bom, então, na parte aí, nosso modelo elétrico da máquina operando como gerador, né? Então, no modo de excitação separado ou independente, nós vamos então energizar aqui o circuito de campo. Se a máquina estiver girando, então vai surgir uma tensão induzida. Essa tensão induzida tem que ser maior do que a tensão terminal. Se aqui tiver simplesmente uma resistência, nós vamos ter aqui uma desortensão, então automaticamente o VA vai ser menor, certo? E a corrente tem que estar saindo aí pelo terminal da máquina. Bom, de novo, a máquina operando como gerador, nos interessa a tensão na saída, certo? Então, se eu traçar aí um gráfico da tensão na saída pela corrente de armadura, é direto a nossa equação aqui de armadura, certo? Então, quanto maior for a corrente, quanto maior for a carga na saída, mais essa tensão vai caindo. A tensão a vazio é simplesmente o GAF IF ômega M, certo? Quanto maior for o IA, mais isso aqui vai caindo. Ou seja, isso é uma reta com uma inclinação de menos RA. Bom, por que a corrente pode aumentar na máquina operando como gerador? Bom, a corrente pode aumentar porque o torque eletromecânico externo pode aumentar, certo? Se o IF não variar e eu aumentar o torque de carga, a corrente também vai aumentar e essa tensão vai cair um pouco. Bom, o próximo modo de excitação é chamado aí de autoexcitação paralela. Esse modo parece um pouco estranho no primeiro momento, certo? Porque nós vamos colocar a máquina para girar, certo? Inicialmente a máquina não tem tensão nenhuma. Nós colocamos a máquina para girar e simplesmente surge tensões no terminal da máquina. Ou seja, a própria tensão gerada é que vai gerar o IF para excitar a máquina para gerar o EA. Nós vamos tentar explicar melhor como que esse processo se inicia, como ele é possível. Então, nesse modo, ele é excitação paralela, mas como a máquina está gerando sua própria excitação, ele é chamado de autoexcitado. Bom, então o gerador de corrente contínua nesse modo de autoexcitação, vamos primeiro analisar a máquina a vazio, ou seja, não tem nenhuma carga elétrica no terminal da máquina, então o IA é zero, máquina operando a vazio. Automaticamente eu não vou ter queda de tensão na resistência RA/IA. Então a minha equação VA é simplesmente VA é igual a IA. Só que o VA também é aplicado no circuito de campo. Então, eu tenho aqui que o VA também é igual ao RF mais RX e F. Bom, num dos relatórios que vocês fizeram com a máquina operando a vazio, mesmo sem corrente de armadura,
ou seja, na verdade, mesmo sem IF, nós tínhamos uma pequena tensão IA, mesmo sem ter nenhuma corrente F. Essa pequena tensão que nós temos no IA, ela é devida ao fato que o ferro ele é um ímã, e como a máquina já foi utilizada anteriormente, esse ferro ele fica levemente magnetizado. Ele é um ímã fraco, mas é um ímã. Então, quando a gente coloca a máquina para girar, mesmo sem estar energizando o circuito de campo, eu tenho uma tensão induzida devido a esse magnetismo residual do ferro. Conforme eu coloco corrente em IF, essa tensão vai aumentando, certo? Agora, se eu estou utilizando o próprio VA para alimentar o circuito de campo, quando eu coloco a máquina para girar com essa pequena tensão, ela vai me gerar uma pequena corrente. Esse aumento da corrente me faz aumentar a tensão de terminal. O aumento da tensão terminal faz aumentar a corrente de excitação. Esse processo vai aumentando, certo? É um processo em avalanche, né? Uma realimentação positiva, né? Que aparentemente vai para infinito. Ou seja, aparentemente, se nada acontecer aqui, a tensão vai para infinito, a corrente vai para infinito e a máquina deveria queimar, né? Só que, devido às mais uma outra não idealidade da máquina, né? Essa tensão vai saturando, certo? Então, o ferro da máquina satura, então essa tensão vai ficando cada vez menor para o mesmo incremento de F. Até que ponto? Onde que eu vou ter o equilíbrio, certo? Então, essa curva aqui é a curva do EA. Apesar disso aqui aparentemente ser uma reta, né? Esse GAF não é constante. Então, a curva do EA, que é essa parcela aqui, ele tem esse formato. A curva do circuito de campo, ela realmente é uma reta, é só uma resistência. Então, o ponto onde essas duas curvas se cruzam é onde a minha máquina vai estabilizar, certo? Então, aqui o EA, que é o VA, vai ser igual para as duas curvas. Então, isso aqui é que explica a autoexcitação da minha máquina, quando ela está operando a vazio. Bom, como na máquina com paralela, né, eu posso ter um reostato em série para tentar regular um pouco a tensão, esse reostato mais a resistência de campo não pode ser maior do que a inclinação aqui da minha curva de EA, certo? Porque se essa resistência for maior que essa inclinação, o ponto de estabilidade vai se dar aqui embaixo. Certo? Então, existe um limite de resistência máximo do circuito de campo para a minha máquina conseguir trabalhar no modo de autoexcitação. Agora, vamos ver a máquina operando com carga no seu terminal, certo? Ou seja, agora o IA vai ser diferente de zero. Então, a minha tensão VA agora é VA, vai ser igual ao IA menos RA-IA. A curva do EA, ela não muda, certo? Mas o valor do VA vai mudar. Então, EA continua a mesma curva, mas o VA não. E não é o EA que é aplicado no circuito de campo, é o VA, certo? Então, o meu novo ponto de estabilização, quando o IA for diferente de zero, se eu pegar, então, a curva aqui do VA menos a curva do EA, eu vou ter, então, essa curva aqui, a diferença entre essas duas retas, certo? A diferença entre essas duas retas, o VA para o EA, é a queda de tensão na resistência de armadura. Então, quanto maior for essa corrente, maior essa queda de tensão, e esse será um novo ponto de trabalho. Então, quando eu coloco carga, automaticamente o EA cai, certo? Por que o EA cai? Porque eu começo a ter uma queda de tensão na resistência. O VA que é aplicado no circuito de campo diminui, automaticamente o IF diminui. O IF diminuindo, o EA diminui também. Certo? Então, meu ponto de estabilização
vai sempre depender aí da diferença entre da que é a tensão RA e A. Então, com a minha máquina operando em carga, eu encontro aqui um novo valor de A e um novo valor para VA. E a diferença entre os dois tem que ser a queda de tensão na resistência de armadura. Bom, notem que existe um limite, um pico aqui nessa curva de queda de tensão entre RA e A. Esse pico vai nos dar a máxima corrente que eu posso fornecer por uma carga. Se eu tentar fornecer uma corrente maior que isso aqui, a tendência é a máquina se desmagnetizar. Então, além de ter um limite crítico aqui para o RF, também existe um limite crítico para a corrente de armadura, ou seja, a máxima potência que a minha máquina pode fornecer. Dessa forma, a tensão que eu tenho no terminal da minha máquina, com a máquina operando em paralelo, ela cai de maneira mais pronunciada do que a máquina operando em série. Por quê? Além da queda na resistência de armadura, eu também tenho uma queda na excitação com a carga, certo? Então, conforme a minha corrente aumenta, o VA diminui, o que causa uma queda no IF, o que leva a uma diminuição no VA, certo? Então, temos que tomar cuidado com essa máquina operando aí com carga, que existe um limite para essa corrente A, onde a tensão tende a desmagnetizar a máquina. Certo? Se eu aumentar demais essa corrente, a tendência é a tensão cair para zero no terminal da máquina. Mas dentro de uma certa faixa de operação, eu consigo trabalhar com essa máquina, certo? Só não posso tirar potência demais do seu terminal. A tensão a vazio continua sendo a mesma, certo? GAF e F/m. Bom, o próximo modo de operação, então, é em série. Então, em vez de colocar o meu circuito de campo em paralelo, eu tenho um circuito que vai em série com a corrente do IA, certo? O princípio da autoexcitação é a mesma. A diferença básica é que, se essa máquina estiver aberta, a tensão VA vai ser zero ou muito baixa, certo? Vai ser um pequeno valor aqui, aqueles 0,5 volts que a gente mediu num experimento da máquina operando como gerador, certo? Para a máquina se autoexcitar no modo de autoexcitação série, é necessário ter uma carga para que eu possa ter uma corrente no terminal da máquina e essa corrente poder gerar excitação. Se eu não tiver isso, a tensão no terminal da máquina é quase zero. Tem alguma carga no terminal, começa a puxar corrente, essa tensão aumenta. Bom, a ideia da autoexcitação composta, onde eu estou utilizando tanto o campo série quanto o campo paralelo, é tentar obter uma tensão na saída mais estável. Porque vocês viram que na autoexcitação paralela, a tendência da tensão é cair com a carga. Na autoexcitação série, a tendência é aumentar com a carga. Então, se nós tentarmos utilizar os dois, nós podemos conseguir uma autoexcitação que tem uma tensão na saída mais estável. Bom, então nós temos aqui um exemplo de um gráfico que foi normalizado, certo? Para 4 diferentes tipos de excitação. Então, aqui eu tenho a tensão nominal, tensão de 100%, a tensão nominal. Aqui eu tenho a corrente nominal. Então, essas 4 curvas foram normalizadas para que na corrente nominal eu tivesse a tensão nominal. Certo? Então, eu ajustei as curvas aí para essa posição aqui. Com a máquina com excitação independente, então eu tenho aí uma queda quase que linear, certo? Para a máquina operando aí de 0 até 100%. Depois de 100%, essa queda começa a ficar mais acentuada. Por quê? Porque a máquina começa a saturar. Para a máquina com excitação paralela, também chamada de derivação, então para que em 100% da corrente ela tenha 100% da tensão, é necessário que a vazio a sua tensão seja mais alta, porque essa máquina a tensão cai de forma mais pronunciada com a corrente. Então, para que nesse ponto eu tenha o mesmo valor, eu preciso que
em aberto, sem carga, essa tensão seja mais alta. Já para a máquina operando aí com excitação série, ela vai aumentando com a corrente de excitação, a tensão, né? A composta vai ser um misto desses dois comportamentos. Lembre que eu falei que ela foi normalizada nesse ponto de operação, certo? Então, para a nossa excitação composta, ela vai então aumentar até chegar aqui em 100% nominal, depois ela vai voltar a cair de novo por causa da saturação da máquina. Bom, é claro que a excitação independente, ela é melhor, certo? Ela mantém aí a tensão mais estável. Só que eu preciso de uma fonte de alimentação para gerar essa fonte de tensão. O que parece um pouquinho incoerente, né? Poxa, eu quero uma fonte de tensão, mas eu preciso de uma fonte de tensão para gerá-la, né? A diferença é que essa fonte de tensão da excitação independente, ela não precisa ter muita potência. E meu gerador vai poder fornecer a partir dessa fonte de tensão uma potência bem maior. Mas o composto ele consegue me fornecer uma tensão sem a necessidade dessa fonte de tensão extra e é mais estável do que o modo de derivação e o modo de série, certo? Então, entre os 3 modos de autoexcitação, porque a excitação independente não é uma autoexcitação, nos 3 modos de autoexcitação paralela em série, o composto vai nos dar uma tensão mais estável na saída. Beleza até aqui, pessoal? Opa, bom dia para a Cláudia. Tranquilo, né, pessoal? Então, os modos de excitação para uma máquina no modo motor e gerador, a ligação é a mesma, certo? A diferença é que a nomenclatura para o gerador, para o caso do paralelo, série, composto, é autoexcitação paralela, série, compostas, certo? E a máquina como gerador, ela só funciona por causa das não idealidades, nesse modo autoexcitado, certo? Se não existisse aquela tensão residual e se a máquina não saturasse, não seria possível operar a máquina como autogerador, certo? Então, é difícil simular isso aí. Eu preciso, então, em vez de ter uma constante no GAF, eu preciso variar o GAF de forma adequada para poder tentar modelar isso. Então, não é muito fácil a gente modelar a máquina e simular a máquina trabalhando como autogerador, certo? Modo autoexcitado. Que só funciona por causa das não idealidades da máquina. Por isso que é difícil a gente modelar e simular o autogerador. Tranquilo até aqui então, pessoal? Beleza. Vamos conversar um pouco aí sobre o controle de velocidade da máquina, certo? Bom, nós já vimos aí que o torque eletromagnético da máquina, então vamos voltar a falar com a máquina operando com motor, né? Porque controle de velocidade tem mais a ver com a máquina operando como motor. Como o torque eletromagnético da máquina, se a corrente de campo for constante, ela só vai depender do IA. E controlar o IA é fácil, certo? Basta a gente controlar a tensão em terminal. Então, voltando aí para a equação mecânica da máquina, certo? Para controlar a variação da velocidade, nós precisamos controlar, então, o torque eletromecânico. E para controlar o torque eletromecânico, a gente precisa controlar a corrente de armadura, e nós vamos fazer isso através da tensão de armadura. A carga que for conectada no eixo nós não controlamos, certo? Então, toda vez que a gente detectar que houve um aumento de carga, a tendência é a velocidade cair, porque esse aumento de carga é negativo. Então, ele tende a desacelerar a máquina. Nós temos aqui também o torque de atrito, a gente não comentou muito isso nos outros slides, né? Mas o torque de atrito basicamente são os rolamentos, os atritos que nós temos no mancal, que sustentam o rotor, certo? Geralmente esses mancais têm rolamentos, isso sempre tem perda. E essa perda por atrito sempre se opõe ao movimento, ou seja, sempre tem de frear a máquina.
As escovas, né, que nós temos na máquina também geram atrito e também geram aí essas perdas, certo? Então podemos colocar todos os atritos numa única constante, que sempre vai se opor ao movimento. Então lembrando lá nossas equações, né? Se a gente considerar a equação, temos então as equações elétricas, a equação mecânica, a velocidade é realimentada na equação elétrica, porque a tensão induzida depende da velocidade, e a corrente de armadura realimenta a equação mecânica, porque o torque eletromecânico depende dessa corrente. Então a gente já viu essa parte de modelamento, né, e simulação, então eu vou passar aí mais rápido nisso aí. Então nós temos duas equações elétricas, né, e uma equação mecânica para modelar essa máquina. Então, para poder então controlar a tensão de armadura, nós podemos utilizar um varivolt, que é um equipamento que funciona com tensão alternada e pode ajustar a saída da tensão alternada na sua saída, certo? Ajustar o nível da tensão na saída, mais um retificador a diodo. Fazendo isso, eu consigo então controlar essa tensão na armadura. Um outro modo de fazer isso é chamado aí de recortador de um quadrante ou inversor monofásico, certo? Recortador de um quadrante é um pouco mais simples, mas nós também temos um inversor monofásico que pode operar com meia ponte e ponte completa. Vamos ver os exemplos aí dessas topologias. A parte de chaves de potência para operar isso aqui, certo? É mais como se diz, está mais na disciplina de eletrônica de potência, certo? Nós vamos ver aqui como que fica o efeito dessa tensão que nós vamos obter através desses inversores, o que isso vai implicar na nossa máquina, no nosso motor. Também existem os retificadores controlados, pode ser monofásico ou trifásico, né? Utilizando o TRIAX. Isso aqui, então, continua sendo uma questão aí de eletrônica de potência, certo? E o último modo de controlar a velocidade é através do fluxo, certo? Da corrente F. Não é um modo muito comum, mas também é possível fazer isso. Vamos começar aí, então, com o recortador de um quadrante, certo? Então, a partir de uma fonte de corrente contínua, por exemplo, eu posso ter uma fonte mais um retificador de diodos, né? Eu vou ter uma fonte de corrente contínua. Se eu quero, se essa fonte de corrente contínua tiver um valor fixo, eu não puder variar o seu valor, a sua amplitude, eu posso utilizar o que a gente chama de recortador de um quadrante. É nada mais que uma chave de potência que vai ou ligar ou desligar. Eu também preciso de um chamado aí diodo em antiparalelo, porque nós vamos ver que quando eu tendo a abrir essa chave, a tendência, eu não posso abrir um indutor, certo? Toda vez que eu tento abrir um indutor, a tendência é gerar um pico de tensão aqui nessa chave. Esse pico de tensão, ele é descarregado através do diodo, mantendo a corrente circulando na máquina, certo? Então, para eu poder abrir essa chave, eu preciso desse diodo em antiparalelo. Senão, quando eu for tentar abrir essa chave, ela vai queimar. Bom, mas como que eu vou, então, controlar a tensão se eu tenho somente uma chave que só liga e desliga, né? Bom, já vou mostrar o gráfico, né? A ideia desse recortador é tentar aplicar aqui, ligar e desligar essa chave numa frequência alta, certo? De tal forma que a tensão média equivalente que eu vou ter em cima da minha máquina varia. Como aplicar uma tensão média, eu vou mostrar daqui a pouco, certo? A desvantagem desse recortador de um quadrante é que eu só consigo colocar tensão positiva, certo? Eu não consigo inverter a tensão em cima da máquina. Bom, nós temos aqui uma outra topologia que é chamada de inversor monofásico. E esse inversor é chamado de ponte H, porque o desenho aqui parece aqui de uma ponte, né, de um H, né? Nessa topologia, se eu fecho
essa chave que está conectada no positivo e a chave do braço oposto que está conectado no negativo, eu vou ter uma tensão positiva em cima da minha máquina. Se eu fechar as outras duas chaves, inverter, né, abro essa chave, fecho esta e essa, eu inverto a tensão em cima da máquina. Então, essa topologia aqui de inversor, ela pode, além de aplicar tensão positiva, também aplicar tensão negativa. Bom, idealmente, eu gostaria de uma máquina de corrente contínua de poder controlar o nível DC de tensão sobre a máquina. Com esses inversores, eu não consigo fazer isso, certo? O que eu consigo fazer é ligar e desligar a chave, certo? Para controlar a tensão média que eu estou aplicando no meu motor, eu preciso que a área desse pulso seja igual à área do nível DC que eu quero aplicar na máquina. Certo? Tem várias topologias, o que é chamado de PWM, certo? Uma abreviação do inglês. Esse PWM pode ser centrado no período de amostragem ou ele pode estar logo no início do período de amostragem, certo? Bom, então, primeiro de tudo, eu preciso definir um período de amostragem, ou seja, o inverso de período é uma frequência, né? Então eu preciso definir uma frequência aí que eu vou aplicar. Essa frequência ela tem que ser de uma ordem de grandeza que seja muito maior do que a frequência do polo da minha máquina, certo? Na verdade, do que a constante de tempo elétrica. Sempre que eu coloco uma tensão em cima, deixa eu mostrar aqui, sempre que eu coloco uma tensão em cima de um circuito RL, essa corrente tende a subir de forma exponencial, certo? O tempo que ela vai demorar para subir depende da constante de tempo, que é a relação entre a indutância e a resistência. Então, esse período de chaveamento que eu vou escolher, ele tem que ser muito menor do que essa constante de tempo, de tal forma que quando eu aplico o pulso, a corrente simplesmente sobe um pouco. E quando eu removo o pulso, a corrente cai um pouquinho também. Se eu aplico um pulso um pouco mais largo, essa corrente vai para um outro nível. Quando eu removo o pulso, a corrente volta a cair, certo? Então, mesmo eu aplicando uma tensão que a gente diz chaveada, que vai para a tensão máxima e para a tensão zero, o efeito que eu tenho na corrente não é tão pronunciado, certo? Então, eu acabo tendo uma corrente que é aproximadamente contínua. A diferença entre o mínimo e o máximo da corrente nós chamamos de ripple. Então, com essa técnica de PWM, eu passo a ter uma corrente que é contínua, com uma certa variação aí, certo? Uma certa oscilação, mesmo aplicando um sinal de tensão que é chaveado. Porque o motor, né, o circuito RL, ele funciona como se fosse um filtro para a corrente, diminuindo aí essa oscilação. Se eu precisar diminuir essa amplitude entre o máximo e o mínimo, esse ripple, eu preciso diminuir a frequência de amostragem, a frequência de chaveamento. Sempre que eu diminuir essa frequência, eu vou diminuir esse ripple. Bom, eu só quis passar aqui, né, a influência desse PWM em cima da nossa máquina. Lembrem que o torque da máquina ela depende da corrente, não da tensão. Então, esse ripple que eu tenho na corrente, ele também vai implicar em alguma pulsação de torque na máquina, certo? Mas isso geralmente é tolerável. Se eu precisar diminuir essa pulsação de torque, eu tenho que diminuir o período esse meu período de amostragem, da frequência de amostragem não, de chaveamento. Tranquilo? A definição aí dessas chaves, como dimensioná-las, isso de novo é um assunto para a disciplina de eletrônica de potência. O que eu quis passar é o efeito desse chaveamento em cima do motor. Então, apesar de a gente estar colocando uma tensão que não tem nada a ver com uma tensão contínua, a gente tem que pensar que a área equivalente do pulso tem que ser igual à tensão contínua que eu quero aplicar. Se eu quero aumentar a tensão, eu preciso aumentar a largura do pulso.
E a corrente que eu vou obter, no final das contas, ela vai estar filtrada e vai ser uma corrente aproximadamente contínua. Tranquilo, pessoal? Então, dessa forma, a gente consegue controlar a tensão e controlar a corrente em cima de uma máquina de corrente contínua. Dúvidas aí, pessoal? Não? Então, beleza. Beleza, então. Vamos voltar ali. Bom, uma outra forma de nós, então, aumentarmos a velocidade, principalmente a gente usa isso aí, a variação do fluxo, quando nós atingimos a tensão máxima e ainda não atingimos a velocidade que a gente quer, certo? Se isso acontecer, nós podemos variar a corrente de campo para tentar variar a velocidade. Bom, nós vamos ver que se eu aumento a corrente de campo, automaticamente o EA aumenta. Se o EA aumentar, a corrente de campo de armadura vai cair. Automaticamente, a velocidade precisa cair também. Se nós fizermos o inverso, diminuímos a corrente de campo, a tensão EA diminui. Automaticamente, a corrente de armadura precisa aumentar. Para isso ocorrer, a velocidade precisa aumentar. Parece meio contraintuitivo, né? Porque quando eu aumento o IF, a tendência é cair a velocidade. E quando eu diminuo o IF, a tendência é aumentar a velocidade. Então isso parece meio contraintuitivo. A gente só usa esse recurso porque essa corrente de campo é inversamente proporcional à velocidade. A gente só usa esse recurso quando a gente esgotar a possibilidade de controlar a velocidade pela tensão de armadura. Então, se a gente lembrar aí quando a gente isola essa velocidade, né, essa velocidade ela vai passar a ser inversamente proporcional à corrente de campo. Acho que eu vou voltar num outro slide, devia ter colocado ele logo na sequência. Devia ter copiado esse slide. Então, quando eu isolo a velocidade em função das demais grandezas, vocês notem que a velocidade ela é inversamente proporcional à corrente de campo. É por isso que quando eu aumento a corrente de campo, a velocidade diminui. Quando eu diminuo a corrente de campo, a velocidade aumenta. Qual que é o problema disso, certo? O problema é que então nós vamos utilizar esse recurso somente quando nós esgotarmos a possibilidade de aumentar o VA, ou seja, eu cheguei na tensão máxima, mas eu ainda quero aumentar a velocidade. Se isso acontecer, eu posso então diminuir o IF. Esse modo de controle é chamado de enfraquecimento de campo, porque eu estou tentando aumentar a velocidade, diminuindo a excitação da máquina, ou seja, diminuindo o seu campo. Então, toda vez que eu diminuo o IF, na verdade eu aumento a velocidade a vazio e aumento toda essa curva. Qual que é o impacto disso, a parte negativa disso, né? Além do fato do IF ser inversamente proporcional em relação à velocidade, também tem o fato que a corrente de armadura tem um limite máximo, certo? A corrente nominal. Se eu diminuo a corrente de campo, eu vou estar diminuindo o torque máximo da máquina. Então, de novo, só é um recurso que nós utilizamos quando nós esgotarmos a possibilidade de aumentar a velocidade através da tensão de armadura. Então, diminuir a corrente de campo para aumentar a velocidade é chamado de enfraquecimento de campo.
certo? Essa técnica de enfraquecimento de campo, ela também é utilizada em outros tipos de máquinas, certo? Então, eu acho interessante a máquina de corrente contínua, entender isso na máquina de corrente contínua, porque ela também é aplicada em outras máquinas que não são de corrente contínua. Então, toda vez que você ouvir falar de enfraquecimento de campo, em geral, se faz isso quando chegou-se na tensão máxima da máquina, não se consegue mais aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade, então, o recurso é diminuir a corrente campo, ou seja, diminuir o campo da máquina, diminuir essa tensão induzida para que a máquina possa acelerar. Bom, a última comentário que eu gostaria de fazer sobre máquina de corrente contínua é sobre como frear uma máquina, certo? Então, a primeira forma para frear uma máquina, que nem está listada aqui, né, é simplesmente desligar a tensão em terminal. Se a gente desenergizar a máquina, desligar, pelos atritos que nós temos no eixo mancal, a máquina vai acabar parando, certo? Agora, se nós precisarmos frear a máquina mais rapidamente, eu não poder esperar que a máquina pare somente pelo atrito da parte mecânica, uma coisa que eu posso fazer é, eu abro o terminal de alimentação e coloco uma resistência em paralelo com os terminais da máquina. Automaticamente, quando eu tiro a tensão e coloco uma resistência, a máquina passa a trabalhar como gerador e descarregar a energia cinética acumulada na máquina em cima dessa resistência. Assim a máquina vai parar mais rápido, certo? Um outro modo é inverter a tensão de armadura. Se eu inverter a tensão de armadura, eu vou inverter a corrente e vou inverter o torque da máquina. Esse é um modo meio perigoso, porque a tendência é a corrente aumentar muito. Então, a gente só faz isso aqui se souber exatamente o que está fazendo, certo? A terceira forma de frear a máquina é diminuir a tensão de armadura de forma que ela fique menor do que a tensão induzida. Se isso acontecer, se eu conseguir diminuir a tensão do seu terminal, se eu tiver algum recurso ali para controlar a tensão e diminuir essa tensão de tal forma que ela seja menor do que a tensão induzida, a minha máquina vai passar a operar como gerador novamente e vai retornar essa corrente para a fonte. Então isso é chamado de frenagem regenerativa, porque a gente aproveita a energia mecânica cinética da parte mecânica e devolve essa energia para a fonte. Ou seja, eu faço a minha máquina parar de trabalhar como motor e forço ela a parar como gerador e aproveita essa energia cinética acumulada. Então isso é chamado de energia regenerativa, porque eu devolvo parte dessa energia que está armazenada na parte mecânica para a rede elétrica ou para a alimentação da minha máquina. Certo? Então são esses três tipos de frenagens possíveis aí, se nós quisermos, né, que a máquina freie mais rápido, né, do que simplesmente deixar a própria energia de atrito, a própria torque de atrito frear a máquina. Bom, pessoal, então esse que nós abrangemos hoje aí, certo? Eram os últimos assuntos que eu tinha para passar para vocês aí sobre máquina de corrente contínua, certo? Operando aí com motor, gerador e o modo de frenagem, certo? Lembrando, né, que hoje é o último dia aí, né? Na verdade tem mais um dia de tolerância, né? Então vocês podem entregar o trabalho de atividade 9, né? Que deveria ser a 8ª, na verdade, né? Tem até no máximo e até amanhã, certo? Não. O conceito aí de duty cycle, né, de PWM, ele pode ser aplicado em qualquer máquina elétrica, certo? Na verdade, os inversores trifásicos que alimentam máquinas trifásicas utilizam PWM, certo? Por que se faz isso, né? Porque é mais barato e eficiente ter chaves que ligam e desligam do que ter um amplificador
tipo um amplificador, algo similar a um amplificador de áudio, que realmente te dê um valor DC controlado, certo? Isso é muito caro e pouco eficiente de fazer. Como toda máquina elétrica é um circuito indutivo, é feito por bobinas, é possível então aplicar PWM, né, essas técnicas de chaveamento em cima de máquinas elétricas. Então, qualquer máquina elétrica pode ser acionada e é acionada, pode ser acionada dessa forma, certo? Chamado aí de PWM, na verdade, mas como chamar? A tradução em português seria modulação por largura de pulso. Então, a ideia é aplicar uma tensão média equivalente à tensão alternada, certo? Então, aquele inversor ponte H, eu teria que, se eu quero, por exemplo, aplicar um seno em cima de uma máquina de corrente alternada, a gente vai ver isso no próximo semestre, o professor César também, que deve dar parte de conversão 2, parte teórica, também abrange isso aí nos inversores. A ideia é aplicar um pulso que vai variando, por exemplo, senoidalmente. No caso da máquina de corrente contínua, ele tem que variar de uma maneira contínua, né? Mais alguma pergunta ou curiosidade, pessoal? Uhum. Tá já, pessoal. Bom, então nós estamos encerrando aí a parte teórica, né, da nossa disciplina. Eu que gostaria de agradecer a presença dos alunos aí, que não me deixaram sozinhos hoje, né? Então a gente deve se ver no semestre que vem, porque eu dou a parte do laboratório aí de conversão de energia 2, sou eu que ministro. Se tudo correr bem, a gente se vê presencialmente no próximo semestre, né? Então é isso aí, pessoal. Novamente, obrigado e até o ano que vem aí.